Oi pessoal, aqui é a Bárbara Gomiero do blog Meu Cão Velhinho. O seu cachorro sempre foi muito educado, mas de repente começou a fazer xixi na cama ou em lugares inapropriados? Será que ele está ficando mal criado ou tem algum problema? Existe um problema chamado incontinência urinária, e ela afeta mais as fêmeas do que os machos. A incontinência urinária, quando acontece, o cachorro perde o controle sobre os esfíncteres, que são os músculos que controlam a saída do xixi, por exemplo. Então, o cachorro perde a capacidade de segurar o xixi quando ele quer. O resultado é que, involuntariamente, às vezes pode escapar um pouquinho. A incontinência urinária pode acontecer em diversas situações. Uma das mais comuns é a que acontece com as fêmeas castradas. E isso pode acontecer não muito tempo depois da cirurgia, ou às vezes acontece muitos anos depois da cirurgia, então não existe assim um prazo certo. A incontinência urinária que acontece nas fêmeas castradas é principalmente por conta dos baixos níveis de estrógeno, que é um hormônio que está presente nas fêmeas e que é responsável, entre outras coisas, por manter o tônus desse músculo que é o esfíncter. Quando uma cadela tem incontinência urinária por conta da castração, geralmente a incontinência acontece quando ela está em repouso. Então, normalmente a cadela acaba fazendo xixi na cama mesmo. Ela dorme e quando ela está relaxada, escapa um pouquinho de xixi. E o que você percebe é que ela acorda geralmente molhada ou com odor de urina. A caminha dela fica molhada também. A cadela pode ter assaduras entre as perninhas. Isso tudo por conta da urina que está escapando enquanto ela dorme. Esse problema pode ser agravado se a cadela tiver, por exemplo, uma insuficiência renal crônica ou se tiver uma insuficiência cardíaca que está em tratamento, porque os medicamentos que são usados para insuficiência cardíaca fazem com que ela faça mais xixi e tendo mais xixi para fazer, ela vai acabar aumentando a chance de que escape um pouco. Da mesma forma com diabetes, ou então com a própria infecção urinária, que não aumenta a produção de urina, mas a própria infecção urinária, como a gente vai falar daqui a pouco, pode causar um pouquinho de incontinência. Então, se alguma dessas condições estiver associada com o fato de que a cadela está com baixo nível de estrógeno, a incontinência pode piorar. Uma cadela castrada que tem incontinência urinária pode ser tratada, e o tratamento é feito basicamente pela reposição hormonal. Essa reposição hormonal pode ser feita de várias formas. Às vezes é por medicamento por via oral, às vezes é alguma coisa injetável, ou também pode ser até mesmo por via tópica. Tem alguns cremes, algumas pomadas que você pode passar e ajudam a cadelinha a segurar melhor a urina. O tratamento dura pelo menos 60 dias. Para algumas cadelas, só esse tratamento de 60 dias basta. E para outras, o tratamento tem que permanecer pelo resto da vida. Uma outra causa possível de incontinência urinária é a infecção urinária. A infecção urinária é mais comum também nas fêmeas do que nos machos, por conta da proximidade da vulva com o ânus, que facilita a locomoção de bactérias que estão no ânus para dentro da uretra. Então, acaba que as cadelas são mais propensas à infecção urinária do que os machos. Mas os machos também podem ter, e é importante você prestar atenção, porque quando o macho tem infecção urinária, muitas vezes, apesar de que não todas as vezes, mas com frequência, isso está associado à presença de urólitos. Os urólitos são as famosas pedras que as pessoas falam, pedras nos rins, pode ter pedras na bexiga ou na uretra. Então essas pedras, que são os urólitos, elas acabam causando lesões na parede da bexiga, na parede da uretra, e isso propicia infecção. Então, se o seu cachorro é macho e ele teve o diagnóstico de infecção urinária, é importante pesquisar um pouquinho mais e se certificar de que ele não tem urólitos que precisem ser tratados. E como que você vai desconfiar que o seu cachorro ou sua cadela está com infecção urinária? Basicamente, porque o cachorro começa a fazer muito xixi com muita frequência, geralmente cada vez que ele faz xixi é bem pouquinho, ele pinga a urina pela casa, e quando ele faz xixi, você percebe que a urina tem um odor muito forte. Isso é perceptível principalmente para cães de apartamento, que você consegue realmente ver quanto xixi o cachorro está fazendo, ver a aparência daquela urina, sentir o cheiro.
Quando o cachorro mora em casa ou quando ele faz xixi na grama, nem sempre você consegue detectar isso. Então, se você desconfia que o seu cachorro possa estar com infecção urinária, mesmo que você não consiga sentir o cheiro da urina dele porque ele faz na grama, mas você percebe, por exemplo, que ele está pingando urina pela casa, que não é uma coisa normal, leve o seu cão ao veterinário e faça um exame. Outra causa possível para incontinência urinária é a insuficiência renal crônica, e essa pode afetar os dois sexos da mesma forma. A gente já chegou a mencionar antes a insuficiência renal crônica como uma causa possível da incontinência urinária, né? Quando a gente falou das fêmeas, quando elas têm insuficiência renal, elas acabam agravando a situação. E por que a insuficiência renal pode fazer isso? Esse é um problema principalmente para cachorros de apartamento, especialmente aqueles que precisam esperar a hora do passeio para poderem fazer as suas necessidades. Porque o cachorro com insuficiência renal crônica, ele produz muita urina. E essa urina, logicamente, tem que sair. Se o cachorro sai para passear, para fazer xixi poucas vezes ao dia, digamos 2 ou 3 vezes ao dia só, se ele está produzindo muita urina, ele vai ficar com muito desconforto, isso incomoda bastante. E ele vai acabar eventualmente escapando um pouquinho de xixi simplesmente porque ele não consegue mais segurar. É importante prestar atenção nisso porque além do desconforto para o cão, isso também aumenta a chance de que ele venha a ter infecções urinárias. E isso vai agravar tanto a incontinência urinária dele quanto a própria insuficiência renal. Mais uma causa possível para a incontinência urinária é a diabetes. E a diabetes causa incontinência urinária pelos mesmos motivos que a insuficiência renal crônica. O cachorro diabético também faz muito xixi e ele precisa ter liberdade para fazer as suas necessidades na hora que ele precisa. Se ele tiver que esperar a hora do passeio, tem uma grande chance de que ele acabe deixando escapar um pouquinho. E a chance do animal diabético desenvolver uma infecção urinária é muito maior, porque ele já tem uma quantidade razoável de açúcar na urina dele, o que as bactérias adoram. Então, um cachorro diabético você tem que tomar mais cuidado ainda. E se for o caso, até mesmo reeducar o seu cachorro para ele poder fazer xixi dentro do apartamento. Por fim, a incontinência urinária também pode ser causada por lesões neurológicas. As lesões neurológicas podem ser de diversos tipos. Geralmente vai ser algum problema num nervo que está na coluna ou então na própria bexiga ao redor dela. Pode ser causada por tumores, por um acidente que o animal sofreu, por uma hérnia de disco. Tem diversas causas possíveis para uma lesão neurológica afetar a bexiga do animal. Às vezes até na cirurgia de próstata nos machos pode acontecer um pouquinho. Quando o cachorro tem essa incontinência urinária por conta de lesão neurológica, às vezes pode estar associada também a uma incontinência fecal. Ou seja, além de não conseguir segurar a urina, o cachorro também pode não conseguir segurar as fezes. Não é em todos os casos, vai depender geralmente da causa dessa lesão. Para saber se você vai conseguir reverter ou não essa incontinência urinária, você tem que identificar a causa dela. No caso da lesão neurológica, você tem que saber se é um tumor, se é uma hérnia de disco, se foi alguma lesão por conta de um acidente. Tem casos que pode ser que você consiga corrigir. Por exemplo, uma hérnia de disco, em muitas situações, pode ser operada e pode ser que você consiga corrigir o problema. O tumor também, dependendo da localização, talvez você consiga retirar e pode ser que o animal volte a ter controle dos esfíncteres e pode ser que não. Então, no caso da lesão neurológica, vai depender muito de qual foi a lesão, qual o tamanho dessa lesão, para a gente saber se o animal vai voltar a urinar e defecar normalmente ou não. No caso de não ter cura, ou no caso, por exemplo, de você ter que conviver com esse problema por bastante tempo, uma solução possível é o uso de fraldas. Já existem fraldas descartáveis próprias para cachorros que você pode usar e tem modelos específicos para machos e para fêmeas. E dependendo do tamanho do cachorro também, tem gente que consegue adaptar as fraldas de humanos. Basta cortar o espacinho para o rabinho e adaptar o tamanho do animal. Para encerrar esse assunto, eu queria deixar claro que nem sempre a incontinência urinária tem uma única causa. Muitas vezes a incontinência urinária é causada por diversos fatores. Por exemplo, as fêmeas castradas podem, além de ter sido castradas, ter uma insuficiência renal crônica. E por conta desse aumento na produção de urina é que você percebe a incontinência urinária dela. Pode ser que se você conseguisse diminuir o volume de urina dela, ela nem tivesse incontinente. Então verifique todas as causas possíveis,
E não é só porque a sua cadela é castrada que ela vai ter incontinência urinária, são algumas que têm. Pode ser que a sua cadela tenha incontinência urinária e seja castrada, mas pode ser que a causa seja outra. Talvez o problema seja uma diabetes ou uma infecção urinária que, se você tratar, vai resolver o problema. Então não assuma que a sua cadela é incontinente só porque ela foi castrada. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje e nos vemos no próximo artigo e até mais!